Sejam absolutamente bem-vindas a mais um episódio da Tablecast. Eu sou a Evelyn Liu, estou aqui com o Felipe Passa. Sejam muito bem-vindos. Momo, qual é o tema de hoje? Hoje a gente vai falar sobre emagrecimento, sobre bariátrica e, mais importante ainda, sobre a cirurgia que precisa acontecer aqui. E, Morzão, quem que a gente trouxe para conversar sobre esse tema com a gente? Dr. Neto, nutrólogo. Mas eu acho que a sua experiência de vida em si vai ser a alta contribuição hoje, com certeza. Seja muito bem-vindo. Obrigado, gente. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês, tendo contato com o público da Evelyn. E contar a minha história, eu acho que é a melhor maneira da gente falar sobre obesidade de uma maneira mais leve, de aproximar as pessoas, né? Porque muitas vezes a pessoa tem aquele olhar do médico, algo tão distante. Ah, esse cara não sabe o que é ser obeso, né? Não, eu sei, viu, gente? E Você a gente vai tinha conversar muito sobre 140 isso. quilos, né, Neto? 140 quilos. E eu tô mais magro do que eu fico anunciando quando eu vou dar entrevista, eu fui ver. Eu tô com 84 agora, por causa da corrida. Sim. Eu perdi um pouco mais de gordura. E eu pesava 140 quilos. Como que foi esse processo? Ó, desde criança, né? A obesidade a gente sabe que tem um caráter genético que não é definitivo, viu, gente? Inclusive eu falei disso na entrevista no Fantástico. A genética, ela conta muito, mas a gente precisa de um ambiente, né? Um ambiente favorável para que você engorde. Eu fui criado num ambiente onde tinha muito doce, muita massa, muito pão. Eu lembro meu café da manhã, gente, era moço, trabalhava em casa pegando um pão, enchendo de margarina, Eita, aquele nós. copo com leite e achocolatado. Enfim, eu não tive muita educação alimentar, mas isso também, que há 41 anos atrás, a gente Ninguém ligava entende. muito, né? A cabeça dos meus pais, enfim. E eu sempre briguei com a balança desde muito pequenininho, desde muito criança. Minha mãe tem cirurgia bariátrica, o meu irmão mais velho tem cirurgia bariátrica. Meu irmão mais novo já esteve em estado de obesidade, agora está conseguindo se manter. E eu também tenho cirurgia bariátrica. Mas o que aconteceu comigo é que eu sempre tive essa predisposição genética. E um comportamento alimentar ruim. Eu era muito exposto a alimentos, eu gosto de falar produtos, gente, que alimento é o que vai te nutrir, né? Sim. Mas há muitos produtos ultraprocessados, muito pão, muita massa. Desde criança, brigando com a balança. Aí uma vez, acho que eu tinha uns 18 para 19 anos, uma amiga minha, que eu sempre falo dela nos podcasts, a Magé, minha amiga até hoje, ela me viu numa boate. E ela falou assim, moço, você é tão bonito. Ela falou, você podia trabalhar como modelo, eu sou agente de modelo. Ela era produtora de comercial de TV, na verdade. Só que você precisava dar uma emagrecidinha, porque eu tava meio fofinho pro vídeo, tá? E foi uma pessoa que me incentivou muito. Então, naquela época, eu comecei a ter que emagrecer mais, a ter que ter um corpo mais slim, mais esbelto, porque começaram a aparecer bastante trabalho. A Magé foi incrível comigo e abriu muitas portas. Eu sou gratíssimo, assim, à profissão de modelo, porque foi algo que me ajudou em muita coisa. Inclusive, a pagar o cursinho para medicina. Mas, enfim. E aí, eu briguei sempre com a balança, fazia dietas malucas mesmo, assim. Mas eu nem acho que estava começando a faculdade de fisioterapia. Eu fiz fisioterapia antes de fazer medicina. E aí, eu fazia dietas malucas, tipo, dieta da melancia. Passava uma semana comendo só melancia. Caraca. Emagrecia 7 quilos. Daí, depois de 15 dias, estava com 9 a mais, né, do que eu tava. Dieta da melancia, aquela dieta do HCG, que é uma dieta de 500 calorias. Nossa, eu fazia tanta coisa. Aquela dieta da USP também, que é uma dieta muito antiga. Fiz muita coisa. E aí... E como é que era o seu relacionamento na época com o seu corpo? Porque esse efeito sanfona, como é que era pra você na sua própria pele? Era muito ruim, Evelyn, porque naquela época eu não tinha muito acesso também, sabe? A gente não conhecia muito a obesidade. Até durante a faculdade de medicina, eu fui fazer nutrologia porque é algo que eu vi pouco dentro da faculdade de medicina. Então, a gente não tinha muito acesso. Na minha cabeça eu preciso ficar sem comer para emagrecer. Né? Foi uma adolescência, foi uma infância, adolescência muito voltada a esse radicalismo. Passava fome. Hoje eu entendo que a gente não passa fome. Se você for comer bem, acaba que, às vezes, os pacientes têm até dificuldade, né? Exato. Falar, eu não consigo comer tudo que você... É muita prescreveu. comida. É muita comida. Mas, enfim, eu tinha essa relação ruim. E eu era uma criança que eu não usava short. Eu tinha muita vergonha das minhas pernas. Na época que eu comecei a ir na academia, eu só ia meio-dia. Porque era um horário que não tinha ninguém, para eu não ser visto. As pessoas, o que esse gordinho tá fazendo aqui na academia? Eu Mas tinha já muito chegou- medo desse olhar. Além do medo do olhar, já chegou a você realmente pegar esse olhar, a pessoa te olhando dessa forma ou falando alguma coisa pra Ou você? era mais criado na sua cabeça, assim? Ah, não, já. Porque eu comecei a fazer musculação, eu tinha uns 24 anos, 23. E isso há muito tempo, quase 20 anos atrás. Então, sim, tipo, olhares estranhos naquela época. Hoje, gente, eu vejo as pessoas
pessoas acima do peso e frequentando mais academia. Hoje é mais comum e tem que ir mesmo, viu, gente? Independente de como você esteja, tem que ir. Mas na época que eu ia, você quase não via. As pessoas, elas se escondiam mesmo. Né? Tipo, há 20 anos atrás, uma pessoa acima do peso, ela se esconde da academia. Sim. Mas, enfim. E aí foi um processo. Aí o que aconteceu comigo? Eu fiz faculdade de fisioterapia, ficava nesse emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda. Fui fazer medicina. Aí diz que eu brinco que eu sou muito grato à profissão de modelo, porque eu trabalhei durante 10 anos como modelo, e quando eu fui fazer cursinho, até o começo da minha faculdade de medicina, muito do dinheiro que me ajudava era o trabalho de modelo. E me ajudava muito, muito mesmo. Só que aí, em 2014, quando eu contei para meus pais que eu era gay, e aí eu tenho uma relação muito boa com a minha família, mas a reação da minha mãe foi muito ruim. E a gente se afastou muito e eu entrei num quadro de depressão muito grande. Daí eu engordei muito mesmo. Que aí eu fui para 140 quilos. Entendi. Eu brigava com a balança, eu brigava... Mas assim, ó, pensando na minha história de vida antes, com essa questão da obesidade, eu tenho um problema no pé super sério. Que é o esporão retrocalcâneo. Que é uma espícula, uma pontinha de osso que nasce ali no tendão do calcanhar, muitas vezes pelo excesso de peso, pela pisada ruim. E eu com esse negócio de emagrece e engorda, quando eu trabalhava como modelo, eu às vezes ficava fazendo corrida sem alongamento. Nessa época a gente tinha muito menos orientação. Então eu desenvolvi esse problema no pé. Hoje, graças a Deus, eu consegui voltar a correr, mas eu fiz uma cirurgia, enfim. E aí foi isso, aí eu fui para 140 quilos. Nossa, Neto, isso que você foi me falando, porque assim, tem ali a parte da genética, a falta de educação alimentar, né? A família inteira tendo hábitos e visão da comida de uma certa maneira. Só que o que deu esse boom foi muita dor, na verdade. Para chegar no 140 foi dor. Sim, com certeza. Foi uma falta de acolhimento e aí eu fui buscar acolhimento na comida, né? Sim. Na alimentação. Foi um momento muito difícil, foi um momento que eu fiquei muito isolado. Eu era presidente da comissão de formatura, larguei a presidência da comissão de formatura, eu me isolei dos meus amigos de faculdade, eu era aquela pessoa que ficava agregando todo mundo. Gente, vamos fazer alguma coisa lá em casa, enfim, eu gostava de juntar as pessoas. E aí eu me afastei total e me isolei de tudo. Entendi. A minha rotina era, eu saía do hospital de manhã, na época do internato, saía na hora do almoço, eu passava no supermercado e era sempre a mesma coisa. Um pacote de fandangos gigante, aqueles grandões, uma coca de 2 litros, um pacote de passatempo, um soufflé e uma caixinha de bis. Todo dia à tarde. Aquilo era a tua refeição. Cara, eu me trancava dentro de um quarto escuro, ficava lá deitado na cama e ia comendo. E eu sou virginiano, cara, tipo assim, eu sou uma pessoa muito limpa. Mas você vê, quando a gente tá no estado de depressão, gente, como as coisas elas se deturpam. E tá tudo bem, você só precisa procurar ajuda. Mas o quarto, o chão do meu quarto, era puro lixo, tipo dessas coisas que eu comia. Tipo, se a garrafa PET, eu não tinha coragem de tirar aquilo do chão do quarto. As embalagens ia atacando tudo. Cara, E aí ali eu ficava até a hora de dormir dentro do quarto. Aí no outro dia de manhã eu ia pro hospital. Aí tipo, parei de correr, antes eu corria. Aí no outro dia de manhã eu ia pro hospital. Aí até que eu cheguei a usar... Me formei em medicina. Engordei mais ainda quando eu cheguei em São Paulo. E aí eu tava usando calça 54. Caraca. Hoje eu uso calça 40. Tava usando calça 54. Eu falei, eu preciso... Porque eu não tava conseguindo subir na ambulância, assim. Tipo, eu dava plantão de ambulância, quase 10 anos atrás. E aí eu falei, eu preciso resolver isso, gente. Eu preciso de algo que me estimule. Porque eu não conseguia sair do lugar. Tava num relacionamento tóxico também, que piorava as coisas. E aí... Eu resolvi fazer a bariátrica, assim, resolvi muito rápido. Então, o gatilho foi esse, assim, tentar subir na ambulância e tá com uma dificuldade cara, eu comecei a ver ali. que eu tava com problema de mobilidade. Eu tava perdendo minha autonomia e independência, sabe? Eu falei, poxa, como assim, gente? Um cara de... Eu tava com 30 anos. Uma pessoa com 30 anos tá com dificuldade de subir numa ambulância, sabe? Tava muito ruim. Eu tava com apneia do sono, diabético, usando 2 remédios para diabetes, 2 medicações para hipertensão, pressão alta. Eu desenvolvi uma artrose no quadril direito. Usando medicação para colesterol, para triglicerídeo. Eu acho que eu usava 2 antidepressivos. Com 30 anos. Com 30 anos. Acho que eu estava usando umas 7 medicações. Foi bem pesado. E na época, por que a bariátrica em si? Porque há 10 anos atrás, a gente não tinha, né, tanto conhecimento sobre obesidade quanto existe hoje. E não tinha as medicações que existem hoje para tratar a obesidade. Não sou médico, sai prescrevendo medicação sem critério, de jeito nenhum. Mas a gente entende que a obesidade, uma pessoa com obesidade de grau 2, grau 3, igual eu estava ali, acho que eu estava quase um grau 3 já. Obesidade de grau 2, grau 3, o sistema, o centro da fome lá no nosso hipotálamo,
ele é inflamado, ele não funciona, ele funciona muito mal, né? Existem polimorfismos, que são alterações genéticas, tanto no nosso tecido subcutâneo, da gordura, quanto lá no hipotálamo, que é dentro do cérebro, que fazem com que a saciedade e a fome, elas não tenham um equilíbrio adequado. E aí, nessa época que eu fiz a bariátrica, não existia nenhuma medicação tão promissora igual existem as medicações de hoje. Eu falo isso para as pessoas. Assim, 2 coisas em relação à bariátrica. Não é que eu seja contra. Tem, inclusive, uma paciente minha que eu indiquei bariátrica. Mas eu não teria feito por quê? Eu não, né, se eu tivesse tido acesso às medicações que existem hoje para ter tratado a minha obesidade lá atrás, talvez eu tivesse tratado porque os efeitos colaterais que eu tenho da bariátrica são ruins e vão ser o resto da minha vida. Por exemplo, eu vou almoçar. Aí eu tenho que ter bebido água ali pelo menos uns 20 minutos antes, porque depois que eu almoço, é no mínimo 2h30. Você vê se até me ofereceu café na hora que cheguei. É no mínimo 2h30 para eu poder tomar algo líquido. Porque senão vai me dar tosse por causa do refluxo, meu nariz vai entupir, vai me dar coriza, vai dar a impressão que eu tô gripado. Então tem N coisas assim que eu tenho que prestar muita atenção e me conhecer bem, né? Mas aí eu decidi a bariátrica porque eu precisava resolver, eu queria resgatar a minha autoestima. Pensa, uma pessoa que tinha sido modelo 10 anos, eu vivia da minha imagem e de repente eu me vi, eu estava deformado, eu era outra pessoa. E disso que você me falou, só para eu voltar 2 segundos, por exemplo, já que você teve esse histórico de efeito sanfona desde criança, batalhando de dietas restritivas e tudo mais, quando você era modelo, querendo ou não, ali era a fonte de renda até mesmo para pagar os seus estudos. Sim. Você acha que quando você era modelo, você estava num lugar bom de autoestima ou também era assim, eu estou ali trabalhando como modelo, muitas pessoas me falando que eu sou bonito e tudo mais, só que você realmente, nessa época de quando você era modelo, você realmente se sentia bem na sua própria pele? Eu não me sentia por quê, Evelyn? Porque eu nunca consegui atingir o padrão de um corpo de modelo. Eu consegui emagrecer. Eu era um modelo muito comercial. Comercial que é um modelo de televisão, é um modelo que faz coisas voltadas à TV. Tudo que envolve vídeo. Só que de vez em quando eu fazia alguns trabalhos como modelo fashion, que aí são os desfiles, são coisas que acabam... Que a galera mais... que a galera com o corpo mesmo, mais bonito, mais sarado, enfim, né? E tinha uma marca lá de Maringá que eu adoro eles, que eu fazia muita coisa pra eles. Eu falava, cara, eu acho que a dona gosta muito de mim, porque eu não chegava a ter aquele corpo que os caras tinham. Claro, não tava num peso normal, mas eu não era um cara super definido. E aí, às vezes, eu me sentia mal, porque eu olhava os caras comigo do cinema e falava, gente do céu, mas eu não tô com esse shape desses caras aqui de jeito nenhum, tá muito diferente ainda. Então, era isso, era uma cobrança excessiva. E uma coisa que é muito legal, Evelyn. Falei pro Rodrigo essa semana. Eu falei assim, eu tô com 41 anos. Eu nunca estive tão bem com o meu corpo igual eu tô agora. Eu nunca consegui chegar ao percentual de gordura que eu tenho hoje de uma maneira tão saudável, tão legal e tão leve. Por quê? Chegou um momento da minha vida que eu falei assim, a gente trabalha com emagrecimento, a pessoa que quer ganhar definição muscular e tal. Eu falei assim, ou eu paro de me enganar, começo a fazer cálculo das coisas, porque emagrecimento é isso, né? Eu quero baixar o meu percentual de gordura. Eu tava com 16%. Eu falei, eu quero baixar para 8%. Eu criei um projeto carnaval no meu Instagram e comecei a postar. Isso foi super legal, porque isso aproximou muita gente de mim. Eu não usei medicação, eu não usei hormônio, eu não uso hormônio. Eu consegui chegar a 8% de gordura só controlando a minha alimentação. Só que óbvio. E treino. E treino. E aí cheguei aos 8% de gordura. Eu falei pra ele, Rodrigo, olha isso, cara. Eu com 41 anos. Hoje eu cheguei a um corpo que eu sempre quis e eu nunca tinha conseguido. Nunca tinha conquistado. Até pelas suas falas que eu vejo das redes sociais, mas da pouquinho de interações que a gente teve. Sim. Eu sinto que você hoje se sente bem na própria pele. É, justamente. Eu perguntei da época de modelo, porque eu recebo muitos modelos no consultório, por exemplo, que é só distorção de imagem, exatamente pela cobrança. Sim. Né? É menina que... Gente, esse foi o pior que eu já ouvi, que é água com algodão, adoçante, toma para inflar no estômago e não comer. Eu já vi isso. Então, quando eu trabalhava como modelo, eu via isso. Esse aí era um clássico. Ou também cocaína no ânus, porque o nariz tinha que ficar bonitinho. Aí não dava, cortava a fome. Então, assim, eram umas loucuradas. Então, eu vejo um desespero, porque querendo ou não é só ter um corpo de tal padrão. Era o ganha-pão. Sim. O que estava pagando meus estudos, por exemplo. Então, eu acho que... E aí eu queria emendar uma pergunta. O que você acha que aconteceu primeiro? Você se sentiu bem na sua própria pele e aí você começou a se cuidar mais? Ou realmente algum motivador externo ali fez você estar com um corpo mais legal para você começar a se sentir melhor na sua própria pele? Você fala no corpo que eu tô hoje?
É. Eu acho que, assim, como eu resolvi, eu falei assim, olha, eu vou fazer isso para estimular outras pessoas, e se eu não conseguir chegar aos 8% também, tá tudo bem. E também é legal mostrar que a gente é humano e que a gente erra. Eu gosto disso, sabe? Eu gosto de mostrar os meus erros, justamente isso conecta. Mas eu acho que foi um processo muito leve, porque assim, eu tirei da minha cabeça, que aquilo não seria rápido, porque tudo que a gente faz de uma maneira sustentável e gradativa é o que vai garantir que você fique com um resultado sustentável também, né? Dietas malucas, a pessoa emagrece, mas reengorda. E eu não coloquei tanto peso em cima disso, sabe? Priorizando a minha saúde, mas o fato de eu pesar a comida, eu comecei a pesar a comida, que era uma coisa que eu era muito contra. Eu falo assim, cara, mas quando eu quero baixar o percentual, eu chegar a um nível de 8%, não tem para onde eu ir. Porque se a pessoa errar 300 calorias dela ali no dia, ela não vai chegar ao objetivo que ela quer. E a gente erra com isso, né? Às vezes com um belisco ali. Então, assim, foi muito leve. Eu acho que eu virei uma chave de disciplina mesmo. Falo, cara, esses 3 meses eu vou focar na minha dieta aqui, sem peso, de ter que ter o resultado. Só que o que eu ia fazendo? Eu ia fazendo bioimpedância para ir vendo minha evolução. Uma vez a semana, era 300 gramas de gordura que eu perdia por semana. Não era muita coisa. Eu perdi 6,5 kg de gordura em 3 meses. O que tá ótimo, é o que é saudável. Não, mas volume de gordura é muita coisa, na verdade. 6,5 kg em 3 meses. E foi só gordura. E foi só gordura. Mas o que a gente tendencia muito a fazer, né? Na hora que você começa a se dedicar a algo, se dedicar muito a um projeto, as pessoas querem resultado imediato. E eu relaxei muito com isso. Falei, cara, não, eu sei como é que é, eu estudei, eu vou fazer o que tem que ser feito. O que você falou traz muito ponto ótimo. Do tipo, eu vou mostrar para as pessoas, tudo bem, se eu não atingir ali os 8%, tá tudo bem também. Mas eu vou pesar a comida. Porque assim, às vezes o pessoal vem no consultório, Evelyn é nutri comportamental, vai ser uma vibe meio guru, assim. Eu vou acreditar e vai dar certo. É muito isso, entendeu? Não quero pesar comida. Eu falo, realmente, assim, o nosso trabalho ali, 1% vai ser a dieta. Só isso. Sim. 99% eu vou trabalhar o comportamental. Por que você come tanto? Por conta da ansiedade. O que a gente faz com essa ansiedade antes de você descontar no prato? Então, a gente vai trabalhar isso. Mas esse 1% da dieta também vai ter que existir. Precisa. Precisa, porque o corpo ele é muito inteligente. Para o corpo, não é interessante você emagrecer. Para ele, na verdade, ter bastante gordura, se você morasse lá na florestinha, é um marcador ótimo de sobrevivência. É isso. Então, a gente vai ter que trabalhar o seu comportamento, mas vamos sim ter que pesar ali a comidinha. Tem que pesar. 2 coisas, 2 pontos que é legal, bem legal a gente falar aqui. Um deles é a pessoa que emagrece muito rápido. Isso foi uma das coisas que eu falei no Fantástico. Eu fui me aprofundar muito para poder falar, inclusive, né? A pessoa que emagrece muito rápido é justamente esse mecanismo que acontece. Uma pessoa em estado de obesidade, o organismo dela, ele fica ali tentando segurar aquela gordura porque ele entende que é o estado natural dele. Porque nossa ancestralidade, a gente passava períodos longos sem comer. Então, a gente tendencia a segurar a energia. Quando uma pessoa emagrece muito rápido, o que acontece? Você murchou o adipócito ali, a célula de gordura, de uma maneira muito rápida. Você murchou, ele não vai morrer, não vai sofrer apoptose, ele tá ali, só murchou. É natural do organismo do ser humano que sofre com obesidade, a hora que ele emagreceu muito rápido. A taxa de metabolismo, ela baixa. A fome, ela aumenta. Só a fome aumenta. A fome aumenta. E essas células que estão ali na periferia, elas começam a tentar captar energia de tudo quanto é maneira. Então é aquilo, o paciente fala, doutor, eu dei uma relaxada na dieta, parece que eu engordei tudo de uma vez, de uma maneira muito rápida. Eu falei, mas é justamente por isso, porque você fez uma dieta extremamente restritiva que não é para fazer, e aí o seu organismo está ali ávido para resgatar a energia. Ligou o sinal de alerta, né, no corpo. Ligou o sinal de alerta. Então, isso é muito importante, né? O efeito sanfona, ele vai existir em quem tem obesidade, quem tem sobrepeso, vai existir. Existem os cicladores de peso e existem graus ainda, né? Tipo, leve, moderado e intenso. Isso vai existir. Mas tudo que vem muito rápido vai embora muito rápido. Como tudo, né? É, isso. Só a gente vê o pessoal que ganha na Mega Sena. A maioria ficou mais pobre do que de antes de ganhar a Mega Sena. É um bom exemplo. É a mesma coisa. Justamente. E aí, uma outra coisa que eu queria falar, eu falo para os pacientes que estão com um percentual de gordura normal e querem baixar mais o percentual, quer ficar com o corpo estético melhor, eu falo que eles são os pacientes mais difíceis do que o próprio paciente obeso. Porque o paciente obeso, a nutricionista monta uma dieta,
Você faz lá uma restrição calórica nessa pessoa, tipo, uma pessoa que come 5.000 calorias, você tá fazendo uma restrição calórica de 1.000, só um exemplo, tá, gente, pra ficar claro. Ela tá comendo 1.000 calorias a menos, mesmo que ela erre numa quantidade de arroz na hora do almoço, ele coloca uma colher a mais, isso não vai impedir ela de emagrecer. Agora, a pessoa que tem um percentual de gordura normal, é o erro de 300 calorias ali ao dia que vai fazer com que ela não tenha resultado e se frustre. Sim. O que a gente vê muito, né, Evelyn? Eu vejo muito. Fala, ó, quantas vezes você fura a tua dieta por dia? Ah, não, doutor, eu como super bem, faço café da manhã. Não, mas quantas vezes você fura? Come um bombonzinho, aí você vai contabilizar com a pessoa. Às vezes é um bombom, às vezes é uma fatia de queijo, às vezes é um punhado de amendoim, que não é um punhadinho, é um punhadão, né? Ai, eu odeio amendoim. As pessoas adoram amendoim, que é calórico, né? Pra caramba. Amendoim é um negócio. É muito calórico. Aí eu falo pra eles, ó, cada beliscada nossa, leva isso pra tua vida. Cada beliscada é, em média, 100 a 150 calorias. Sim. Você fez isso 3 vezes ao dia. Acabou a restrição calórica que a Evelyn colocou pra você, porque geralmente para um paciente, pra gente baixar o percentual de gordura, eu também não posso fazer muita restrição calórica, porque senão ele perde músculo, né? Então, assim, é 300, 400 calorias no máximo ali. A pessoa vai e erra 3 vezes, ou outra coisa que eles erram muito, né, Evelyn? É o fim de semana. Eu falo, quando começa teu final de semana? Quinta-feira tem happy hour? Ah, Eita, tem. lascou. Aí vai sexta, sábado, domingo, come super mal. Eu falo, o corpo, infelizmente, ele não sabe o que é fim de semana, feriado, está de férias, está na Itália. Ele não sabe. Não sabe. Não sabe. Então, são esses os desafios, sabe? Mas eu gosto muito de tratar a obesidade, muito, muito mesmo, porque eu sei o quão difícil é. Assim, tipo, o julgamento das pessoas. O estado de estar inflamado pela obesidade, né? Porque gera um processo inflamatório crônico ali. Você se sente mais cansado, dor articular. Chegou a época que eu até fui investigar se eu tinha fibromialgia. Não era nada disso. Era Nossa, eu amo também, porque quando você consegue realmente ajudar e resgatar uma pessoa através do emagrecimento, você vê um outro a pessoa literalmente em outro lugar. Ela começa a pintar o cabelo, começa a comprar roupa nova. Você vê uma transformação né? de vida até, né? Às vezes a pessoa, ela salva um casamento. Ou ela termina com um casamento tóxico, porque ela percebeu que ela merece mais. Eu brinco com o Felipe, às vezes, falo assim, a gente precisa de parcerias com advogados já. Porque a mulherada vive em relacionamentos horríveis. E aí depois, quando elas descobrem que elas merecem mais amor, mais respeito, às vezes a pessoa que tá do lado não serve mais. Não, você não transforma só o corpo, né? Não, toda é de a vida dentro que é pra transformada. Sim. E aí, voltando um pouco para todo o seu processo, teve um estudo que eu vi de 2020, de uma revista Obesity Surgery, que chama a revista, que sugere que... o estudo, na verdade, constatou que 30% das pessoas que fizeram bariátrica desenvolveram depressão e ansiedade. Acho que não foi o seu caso, né? E queria... Quais você acha que são os fatores que faz a pessoa desenvolver isso? Você acha que é uma crise de autoimagem? Eu acho que são 2 coisas. É um fator emocional. As pessoas, elas fazem a bariátrica, elas emagrecem, elas acham que elas curaram a obesidade. A obesidade é uma doença crônica. Então, tem uma questão emocional. Por quê? Se eu estou obeso, óbvio, eu tenho o meu hipotálamo lá que não funciona direito. Ele não funciona. Mas eu não posso ignorar a questão comportamental. Por que eu estou descontando algo da minha vida na comida? Se eu tiro o prazer da pessoa de descontar algum fator psicológico dela, algo que descompensou ela psicologicamente na comida, se eu tiro esse prazer dela, aonde ela vai descontar? Em compras, no sexo, de alguma maneira. Álcool. Isso. O paciente bariátrico reengordam muito por causa de doce de álcool, né? Vão buscar escape em algumas outras coisas. Só que às vezes a pessoa pode não encontrar o que ela tinha na comida, né? Que ela tinha quando ela tem contato com o alimento. E aí acaba desenvolvendo depressão. É como se a gente amordaçasse ela. E uma outra coisa também tem os fatores nutricionais, né? As pessoas fazem bariátrica e depois não fazem exame de sangue para ver como é que tá a vitamina B12, ferro, ácido fólico, porque essas vitaminas, quando elas estão baixas, também pode desenvolver sintomas psiquiátricos, né? Tipo, falta de concentração, alteração de sono, irritabilidade. Então, uma coisa pode se somar a outra. Sabe? E tanto a parte psicológica, tanto essa parte de vitaminas, a pessoa faz a bariátrica e depois ela não vai mais em terapia, não faz mais nada. Acho que é só fazer e o milagre aconteceu, não preciso mais tocar. Então, acaba tendo um atrito muito grande de expectativas. Evelyn, outro dia eu peguei uma paciente com a ferritina de 3. Eu falei, como é que você tá andando?
Falei, você tá sangrando muito, você tá sentindo cansado? Ela não tem energia, o cabelo todo caindo. Eu falei, meu amor do céu, você não tem ferro no seu organismo. É muito baixa a ferritina. Uhum. Enfim. Então, é um processo... Fez bariátrica é um processo para a vida, né? Como você comentou agora, você ainda tem colaterais do processo. É que nem tratar a obesidade, é um processo para a vida. Né? O que os estudos dizem quando a gente fala de obesidade? Você precisa estar com um peso estável, ter um estilo de vida bom durante 2 anos, no mínimo 1 ano e meio a 2 anos, para você receber a alta do médico e do nutricionista. E mesmo assim, corre a chance é muito grande de você escapar, né? De você reengordar. O que os estudos dizem? Tem um estudo muito grande dos Estados Unidos que ele pega as pessoas, são 13 milhões de pessoas que avaliam as pessoas que vivem o efeito sanfona. Das pessoas que emagreceram, 90% delas emagreceram só com dieta, tá? 90% delas reengordaram dentro de 5 anos. Ou seja, só 10% conseguiu manter o peso. Qual que é a maior garantia de emagrecimento sem reengorda? Exercício físico. Porque o exercício físico, além de aumentar com a alimentação, óbvio, é porque as pessoas querem emagrecer sem dieta, só fazendo dieta, sem fazer exercício. Ela vai reengordar. Agora, quando você emagrece fazendo exercício, o exercício físico, além dele aumentar o gasto energético da pessoa, eu fui me aprofundar nisso e isso eu achei muito interessante, Evelyn. O exercício físico, ele melhora o tônus do sistema nervoso autônomo. E ele... Por mais que a pessoa, depois que ela emagreceu, a taxa de metabolismo dela diminua e a sensibilidade à leptina diminua também, porque o que acontece? Leptina é o da fome, né? Isso. Tá. A leptina é o que vai diminuir a fome e a grelina é quem aumenta a fome. Então, assim, quando a pessoa ela emagrece, ela tá ali, a leptina tá agindo e tal. Aí, quando ela emagrece muito, a sensibilidade da leptina, que é quem vai diminuir a sua fome, ela diminui. Porque o organismo ele começa a tentar recuperar a energia, entendeu? Sim. Então, você acaba sentindo mais fome. O exercício físico, ele aumenta a sensibilidade da leptina na região do hipotálamo. Nossa, que interessante. Eu não tinha visto esse estudo. Isso é muito legal, porque não é só o gasto energético. Quando eu vou explicar isso para os pacientes, eu falo, ó, não é só o gasto energético. É o exercício físico que vai te ajudar a controlar a fome também. E aumentar sua basal. E aumentar a sua basal, justamente. Sim. Porque a tendência do organismo é baixar a taxa de metabolismo basal. Nossa, muito legal. E o que você falou também de, assim, da pessoa manter 2 anos. Já teve muitos pacientes... Eu falo os pacientes, eles são especialistas, né? Porque às vezes eles já passaram por 10 nutris. Depois que eu manter 2 anos o mesmo peso, eu posso comer à vontade de novo e eu vou continuar mantendo? Não. Aí eu trago também que sim, tem a questão, o corpo adora a homeostase, né? Então, depois de 2 anos, você fala, não, isso aqui é a minha nova homeostase, tudo bem. Só que, em paralelo, eu falo assim, o relacionamento seu com a comida e com o teu corpo é um relacionamento vivo, igual casamento. Parou de cuidar, acabou. Então... Além dos exercícios... Eu amei isso, eu vou até trazer para os pacientes. Mas, assim, fazer os exercícios, vai ter que continuar cuidando. Não é fazer uma dieta restritiva, comer peito de frango e alface para sempre. Mas tem que saber que esse amor próprio, como verbo, é para sempre. É saber equilibrar, né, Evelyn? E é isso, por exemplo, eu tenho transtorno de compulsão alimentar. Faz tempo que eu não tenho crise, né, Rodrigo? Faz tempo. Mas eu tenho transtorno de compulsão alimentar. O que eu faço? Eu trabalho o meu comportamento também. Eu não posso ter na minha casa sorvete, que é uma coisa que eu como. E aí nem é caracterizado compulsão alimentar. É considerado bulimia quando você come ao ponto de vomitar. E você não precisa... Porque as pessoas pensam que bulimia também é você colocar o dedo na garganta e vomitar. Não. Você comer ao ponto de vomitar também é bulimia. Você usar diurético para desinchar depois que você comeu um monte de bulimia. Laxante é bulimia. Excesso de exercício físico extenuante, aquela pessoa que comeu muito, vai lá e faz 4 horas de exercício na casa. Isso também é considerado um perfil da pessoa bulêmica. Ela tem um comportamento compensatório, sabe? Para tentar corrigir o erro dela na alimentação. Neutralizar, né? Mas aí na minha casa eu não tenho os alimentos que desenvolvem a minha compulsão. Gatilho, agora acabei de né? almoçar ali, aqui na esquina. Aí eu falei, eu vou comer 2 balas 7 Belo. Aí peguei e comi as 2 balas 7 Belo no pós-almoço. Falei, cara, se fosse antes, se você me desse um pacote de 7 Belo, eu comeria inteiro. Inteiro, sem controle nenhum. Ia indo. Então, essa questão que você está falando, Evelyn, é muito, muito importante. A pessoa ela precisa se conhecer também. Eu faço terapia tem mais de 10 anos. E a hora que eu vejo que, tipo assim, são semanas, sabe? Tipo assim, nossa, essa semana eu tô com um comportamento muito ruim. Aí eu começo a me autoavaliar.
Tipo assim, nossa, meu estômago tá roncando para eu sentir essa vontade excessiva de comer isso. Não, eu percebo que eu tô mais ansioso. Geralmente, quando tem algo para acontecer. Aconteceu algo muito ruim ou algo muito bom. E prestar atenção nessa nossa questão do perfil psicológico. Porque quem tem obesidade, é isso, emagreceu, bota essa pessoa perante um trauma psicológico novo para você ver a chance dela reengordar. Vamos pensar na comida. É gigantesca. É gigantesco. 2022, quando eu estudei para a prova de título, né, Rodrigo? Eu fiquei muito focado numa prova que é muito difícil de passar. Mas eu passei, graças a Deus. Boa. Que acho que é 13% de aprovação, 15% dos médicos que prestam essa prova, que é o título de nutrólogo. E eu meio que, com o meu TDAH, eu usei o meu hiperfoco só para estudar. Eu engordei um monte, mesmo sendo nutrólogo. Não que eu engordei e ia voltar a 140 quilos, Sim. não. Mas eu acho que eu cheguei a uns 96, né, Rodrigo? Uns 96, 97, enfim. Por quê? Eu tinha um fator psicológico me estressando muito ali. Meus dedos, gente, tudo machucado. Era assim. Então, e o que é legal, que eu vi outro dia uma pesquisa, que a gente, num dia, a gente faz 35 mil escolhas, em média, um adulto normal. Sim. Então, se você estava focando todas as suas escolhas conscientes para passar na prova... É justamente. As outras eu não escolhi. Exato. Exatamente, as outras Foi, você não escolheu. Então, às vezes a gente bota o Rodrigo ali para te ajudar de cantinho, porque é isso, quando a gente criar ali instrumentos ou até mesmo ter pessoas que favoreçam para você não literalmente degringolar de vez. Mas fatores psicológicos bem marcantes, bem difíceis assim, eu acho que uma coisa já é muito difícil, se lidar com abundância e felicidade. Festas, né? Escolher melhor em festas e comer melhor. Mas quando é coisa ruim, é muito mais difícil. É muito mais difícil, porque você perde a motivação, né? Mas vocês acham que em algum momento a gente consegue deixar treinado para esse automático fazer escolhas melhores pra gente? Porque, que nem o caso do Neto, ele tá tão focado numa prova que o automático dele fez escolhas piores pro corpo dele. Você acha que tem algum jeito da gente treinar o nosso automático? Então, mas aí o que eu fiz de errado? Eu acho que... Seu ambiente não cuidou? Não, eu parei de fazer terapia acho que uns 6 meses no meio desse processo aí. Que eu fiquei no hiperfoco do estudo, que eu não queria fazer mais nada. Era só aquilo. Começava a estudar às 7 da manhã e ia parar às 11, né, Rodrigo? Todo dia, todo dia, todo dia. Então, eu esqueci um pouquinho essa minha parte, sabe? Mas eu acho que nunca vai entrar no piloto automático, porque eu... É muito forte pra gente, né? Pô, um docinho me chama muita atenção. Cara. E a pessoa que vive estado de obesidade, a obesidade é uma questão multifatorial. Às vezes, um adolescente vai lá, brigou com a mãe, a primeira coisa que ela vai fazer, ela vai descontar na comida. Sim. Entende? Então, vai ter sempre... A sua memória obesogênica, ela vai sempre existir ali e vai estar tentando te... É ancestral a parada também, né? Como você comentou, tem fatores ancestrais que contribuem para esses comportamentos. Tem a questão epigenética também, né? O comportamento da sua mãe durante a gestação, eu brinco com ela, falo, eu tenho problema com obesidade por causa de você. Minha mãe foi para 100 quilos, gestante de mim. Eu nasci com quase 5 quilos, um bebê macrossômico, que a gente chama. Caraca. Que o bebê macrossômico, por si só, ele já tem uma chance gigantesca de desenvolver diabetes e de ser um adulto obeso. Aí, na minha primeira infância ali, eu tenho contato só com um alimento que é ruim. Como é que eu ia não ter alterações genéticas lá no meu hipotálamo e no meu tecido subcutâneo? Epigenética é quando o ambiente altera a nossa genética, né? É isso. O DNA... Lembra o DNA que ele é uma hélice, assim? Sim. A gente não altera a sequência do DNA. A sua sequência de DNA ela vai ser sempre sua. Só que é como as alterações epigenéticas é como se eu desligasse alguns interruptores nessa sequência. Alguns não funcionam direito. Tem um chamado melanocortina 4, MC4, que é um dos receptores da saciedade. E quando você olha lá um polimorfismo, sabe que essa pessoa tem problema em relação à comida. Sim. Então, aí não funciona direito. E aí, quanto mais obeso você está, mais inflamado o seu hipotálamo fica. Por isso que é muito difícil você pegar um paciente de obesidade grau 3 e conseguir fazer com que ele emagreça só com dieta e mudança de estilo de vida. Porque é tão ruim a sensibilidade da saciedade dele ali que não funciona. E aí, às vezes, você precisa de medicação. Entendi. Eu trago também bastante a questão do hábito, né? Eu acho que, assim, isso que você falou do autoconhecimento da terapia, eu acho que foi a parte fundamental ali, que talvez poderia ter te ajudado mesmo. Com certeza. Porque quando você sabe que você já tem toda essa tendência e o hábito ruim de descontar em você mesmo, de usar a comida para se machucar, você já sabe que você tem isso. Que isso no piloto automático vai acontecer. O que eu posso colocar ali já para poder ser o meu airbag? A terapia, um profissional legal, que você faz um check-inzinho ali,
né? Eu acho que é importante ter o hábito da reavaliação. Porque é muito... É de praxe os pacientes, principalmente que já ganharam 30, 40, 50 quilos, me falaram assim, quando eu vi, eu já tinha ganho 50 quilos. Sim. Então, o problema está no tempo de ver que já virou um problema. De ser... Porque nesses 50 quilos, então, a pessoa ela foi invisível para ela mesma. É isso, né? ela vai negligenciando, né? Tipo, ela vai fingindo que não tá acontecendo aquilo ali. Não se olha no espelho. Até para escovar os dentes é super rápido. Tipo, não quero olhar no espelho. Sim. E o que você acha que foi o seu diferencial, Neto? Porque a maioria das pessoas que fazem a bariátrica reganham o peso. Por que você não reganhou? O que você acha? Porque eu não gostava, mas hoje eu adoro fazer exercício físico. Porque o exercício físico é uma via de mão dupla. O exercício físico, ele ajuda a controlar a fome, aquilo que eu expliquei, que ele melhora o tônus do sistema nervoso simpático, enfim, aumenta o seu gasto energético. Só que o exercício também, ele tem uma coisa que outro dia eu postei, eu falei isso aquele dia no podcast também. Eu comi um pacotão daquele de fandangos e eu comi sem dó. Cara, tava com vontade, falei, eu vou comer. Num domingo à tarde, o Rodrigo não tava em casa, eu falei, vou comer. Comi. Daí eu fiquei assim, meu Deus, eu ingeri 1.000 calorias aqui, era 1.000 calorias o negócio. Eu falei assim, eu ingeri 1.000 calorias aqui com esses chips, gigantesco. Aí eu falei, eu vou postar no meu Instagram, eu falei isso para meus pacientes. Posta, não interessa o número de seguidores que você tem, mas isso é uma maneira de te motivar. Você vai ver que as pessoas torcem muito por você e isso te mobiliza a trazer uma solução para o que você fez, porque você se expôs. E aí a primeira coisa que eu fiz, eu postei o saco do Fandangos, falei, gente, olha o que eu acabei de fazer. 1.000 calorias de graça aqui, eu acabei ganhando e tal, não sei o que, nananã. Aí resmunguei, aí eu falei, o que eu vou fazer agora? Eu preciso resolver isso. Eu não vou ficar com essas 1.000 calorias ruins aqui em mim. Sim. Aí eu falei, vou correr. Aí deu umas 2 horas eu fui correr. Daí postei eu correndo, aí postei depois que eu tinha corrido 10 quilômetros. Cara, tipo, isso é muito legal, porque quando eu exagero um pouco mais, eu não sou, gente, uma pessoa que fica correndo 15 quilômetros todo dia, não é isso. Mas quando eu exagero um pouco mais, eu também consigo ir ali e resolver aquele problema através do exercício físico. Então, é uma via de mão dupla. Sim. O exercício faz com que eu me sinta muito bem e faz com que eu me mantenha magro. E quando eu erro também, eu consigo diminuir os danos através do exercício físico. Com uma dopamina gerada ao final do Meu exercício Deus, cara, ainda. eu brinco, que eu falo meus pacientes, eu falo, quando vocês me verem lá no Ibirapuera, se você me vê, finge que eu não sou seu médico, porque depois de uns 20 minutos, quando eu tô correndo, cara, eu danço, eu dou uns berros assim, eu falo, Rodrigo, que vergonha, cara. Porque eu entro numa euforia tão gostosa, tão boa. E eu falo isso muito para as pessoas. Eu falo, para os meus pacientes, você precisa sentir a picada do benefício de um exercício físico, né? Porque, cara, a maioria das pessoas, né, quando te vê fazendo exercício, hoje vem eu correndo, você, doutor, mas eu nunca que eu vou conseguir correr 10 quilômetros, nunca que eu vou conseguir correr 21 quilômetros. Ela sempre acha que aquilo é muito distante, que ela não vai conseguir atingir. Eu mesmo, magro, comecei a correr tem 6 meses. O meu primeiro mês de corrida era uma chateação. Eu não conseguia correr 1 quilômetro, não tinha fôlego, não tinha um cardiovascular adaptado para isso. Fazia muita musculação, mas a corrida eu não tinha. Tô parado. É. E eu acho que as pessoas às vezes elas se apegam demais ao tipo de exercício que elas querem fazer. Eu acho que, às vezes, cara, você precisa começar a gastar seu cardio com alguma coisa. Você gosta de tênis? Vai jogar tênis. Gosta de futebol? Vai jogar futebol. Gosta de dançar? Vai dançar. Vai se mexer, vai fazer alguma coisa que você gosta. É isso mesmo. É o que eu digo aos meus pacientes. Doutor, qual que é o melhor exercício para ganhar músculo e emagrecer? O melhor é esse, a musculação. Só que se você não é uma pessoa habituada a fazer musculação e você quer fazer dança, vá fazer dança. Vá fazer algum exercício que te traga prazer. Porque naturalmente você vai sentindo os benefícios daquilo ali. E aí daqui a pouco você mesmo, doutor, comecei a fazer musculação 2 vezes na semana. Uma coisa vai puxando a outra. Quando você faz exercício físico, tipo, igual eu tenho uma rotina muito boa de exercício que eu gosto. E, gente, não são 2 treinos ao dia, não. Tá? É muito difícil quando eu faço 2 treinos ao dia. Mas você também começa a balizar as coisas. Você fala, poxa, tô me cuidando bem e tal. Agora a minha vontade é comer um hambúrguer. Não, mas eu vou comer uma coisa mais leve, porque eu preciso dormir melhor, enfim. E as coisas, elas vão se equilibrando. Os benefícios acabam valendo mais. Acabam. Porque é que nem as pessoas começam a comer bem e começam a fazer exercícios. Eu falo assim, nossa, Evelyn, eu sempre ia nessa hamburgueria, eu comia esse hambúrguer, me senti tão mal depois. É que você estava acostumado a se sentir mal. Justamente. Agora não, o diferente grita. É justamente. Não é? E eu queria te fazer uma pergunta emocional, porque agora eu descobri que teu marido é canceriano. Voltando no seu relacionamento ruim com o teu corpo.
Você teve também um relacionamento tóxico. Muito. Pensando na sua autoimagem, aonde você acha que o Rodrigo já entrou para curar muitas partes do você entender que você merece e de se amar também? O Rodrigo, ele me conheceu, acho que no momento mais difícil da minha vida. Eu não sei como que eu não reengordei nesse momento, porque assim, tive 2 momentos muito difíceis. Um foi quando eu contei para meus pais que eu era gay, que foi essa relação com a minha mãe. E o outro, que foi mais difícil do que isso, que foi quando o João morreu. Que eu era casado e eu tinha um relacionamento que eu era muito feliz, ele era incrível. E aí ele teve um AVC e ficou 100 dias em coma e faleceu. Quando eu conheci o Rodrigo, eu tava, mas muito machucado. Mas muito machucado mesmo. Foi 7 meses depois que o João faleceu. Então, tipo, eu não tinha cabeça para me envolver com ninguém. Não tinha. Eu não sei como eu não engordei nessa época, sabe? Porque foi uma fase minha de muito sofrimento. Eu cheguei, acho que a 75 quilos. Ele ficou 100 dias em coma, era todo dia eu no hospital, das 6 da manhã, nos 2 dias que eu trabalhava 2 vezes na semana só, o resto eu ficava com ele, 6 da manhã até meia-noite, todo dia. Aí, quando a gente se conheceu, na verdade, assim, a gente tinha 2 amigas em comum, que falavam muito da minha história para ele, de como, tipo, do meu sofrimento com o João no hospital e tal. E ele se encantou com a história e já tinha visto a gente no Instagram, né, Rodrigo? Eu e o João. Achava linda nossas fotos, falava, um dia ainda eu vou ter um namorado para viajar para os lugares legais, para fazer umas fotos bonitas dessas. Enfim. E aí essas amigas foram contando minha história para ele e ele foi me acompanhando pela internet. Depois que o João faleceu, acho que uns 3 meses depois, ele começou a curtir algumas coisas minhas, e elas falaram dele pra mim. E eu fiquei muito bravo com elas, inclusive, porque elas eram muito amigas do João. Falei, gente, pelo amor de Deus. Eu falei, vem falar de alguém pra mim 3 meses depois que o João morreu. Eu falei, não quero saber. Ele é 11 anos mais novo que eu. Falei, de um moleque. Eu falei, não quero saber disso. Aí se passaram mais uns 3 meses. Eu já tava querendo... Eu tava sentindo necessidade de sexo, necessidade de contato com pessoas. Mas fisiológico, Sim. zero envolvimento. Daí ele curtindo algumas coisas minhas. Daí eu rolando o feed do Instagram, eu olhei e falei, nossa, gente, mas até que esse moleque é bonitinho. Eu falei, dá pra fazer um date? Enfim. E aí acabou que a gente ficou. Eu percebi que ele tinha mexido comigo, porque ele saiu de casa às 4 da manhã. E aí eu me preocupei com ele. Se fosse qualquer outra pessoa, tipo, eu não ia mandar mensagem, chegou bem, zero. Aí eu peguei Covid, ele ficou uma semana cuidando de mim. Ficou lá em casa comigo. E aí a gente foi se envolvendo. Só que ele se envolvendo muito mais do que eu. Porque eu tive numa fase, assim, nesses 6 meses, nos primeiros 6 meses dele comigo, que ele sofreu muito na minha mão. Mas muito mesmo, assim. Tipo, eu surtava, tocava ele de casa, falava, some daqui, não quero saber de ninguém. Quebrava coisa na parede. Eu nunca fiz isso. Nunca vi grito dentro da minha casa, assim, sabe? Eu fui criado num ambiente muito bom. E ele falava pra mim, ele falava assim, eu não vou desistir de você, porque eu sei quem você é. As tuas amigas não iam mentir de falar que você é um cara incrível, que você é uma pessoa do bem, uma pessoa muito boa e tal, não sei o quê. E eu sei que, porque depois que eu me acalmava, eu falava, cara, como que você aguenta esse tipo de coisa? Né? Uma pessoa com um comportamento agressivo desse jeito, de te tocar de casa e tal. E ele me dizia isso. E realmente, assim, se passaram 6 meses, aí teve o Réveillon de 2021 que a gente viajou para Gostoso, que foi uma delícia, uma viagem muito legal. Depois disso, parece que eu amancei, que aí eu acalmei, que daí eu entendi que eu poderia ser feliz de novo, que isso que eu tava passando era medo de sofrer de novo, porque, poxa, cara, depois que morre uma pessoa que você ama, o que você menos quer é qualquer tipo de chance de sofrer novamente, né? E aí ele foi muito meu apoio em tudo. Em tudo. E vai fazer 4 anos que a gente tá junto, né? 5 anos já. Vai fazer 5 anos que a gente tá junto. E engraçado, depois que eu conheci ele, ele me deu tanto apoio em tanta coisa que profissionalmente eu despontei de um jeito. Tipo assim, eu atendi pessoas, estive em lugares que era muito ele atrás de mim falando, não, você merece. Assim, tipo, o dia que eu dei entrevista no Fantástico, o cara falou, cara, não acredito, eu sou o segundo nutrólogo da entrevista no Fantástico na história do programa. E ele, não, mas você tem que tomar posse disso, porque você estudou para isso, você é uma pessoa que correu atrás, você dá aula na Abram, enfim. Então, ele foi muito importante nesse processo, sabe? Muito, muito mesmo. E aí, hoje a gente consegue curtir mais as coisas, que hoje eu consigo aceitar mais as coisas, né, Rodrigo? Tipo, a gente num final de semana incrível, agora esse final de semana, no aniversário lá em Angra, eu falei, Rodrigo, olha isso, parece mentira tudo isso que a gente tá vivendo. E não, você merece, a gente merece.
Ele é fundamental na minha vida. Assim. Tudo Eu que acho eu tenho conquistado, ele tá... as pessoas cobram a gente tem que se amar, tem que se sentir merecedor, mas às vezes a pessoa que corre do seu lado, que dorme com você, de trazer esse merecimento faz uma diferença muito grande, né? Total, Evelyn. Total. Porque quando você começa a desfrutar das coisas boas na vida, principalmente quando você já sofreu muito, cara, vem muito aquela síndrome do impostor, né? Que você começa a se questionar. Não, mas será que eu tô merecendo isso aqui mesmo? Ah, será que isso aqui não aconteceu comigo porque eu sou sortudo? Ah, será que não foi por causa de fulano? É isso. E quando você tem alguém do teu lado, ele me enxerga muito mais do que eu, muitas vezes, sabe? E me dá um apoio, assim, cara, que não tem igual. Não tem igual. Agora eu tô com a agenda para 7, 8 meses e ele fala, cara, olha onde você tá chegando. Cara, se eu não tivesse contigo, eu não estaria onde eu estou. De jeito nenhum. Profundo, né? Ai, gente, ó. Não, o Rodrigo é fundamental na minha vida. Meu Deus do céu. Nossa, muito bonito. Eu brinco com ele, falo, olha, se um dia a gente se separar, você pode ficar com tudo, porque tudo que a gente construiu junto foi graças a você. Graças a paciência. Eu quero ver vocês velhinhos, ninguém vai se separar, não. Tipo, idosinhos. Não, me digo até, vai ser ele enjoou de mim, né? Tipo, vai que enjoou de mim. Mas, de verdade, um relacionamento saudável é... E uma coisa que é muito importante, isso. Quanto tempo vocês têm de relacionamento? A gente tem 8 anos de relacionamento, 6 de casado. 6 de casado. Cara, conversa não é tudo num relacionamento? Tudo, transparência. Diálogo é tudo num relacionamento. Isso é uma coisa que a gente tem muito. Muito. Sim. Muito mesmo. E é fundamental mesmo. O meu libido não tá tão bom, eu tô achando que é isso, e vai, conversa, sabe? É isso. As pessoas, dentro de relacionamento, às vezes, elas fingem que nada tá acontecendo, né? E vão se distanciando. Muitas vezes por falta de conversa. E aquele nada vai acumulando aqueles nadas, né? Vira um trem sem freio. E pensando agora no neto que a gente... Eu tô profunda hoje, tá, gente? O neto de hoje, tá? Que nem você falou, cara, eu nunca me senti tão bem na minha própria pele, sabe? O corpo que eu queria e tudo mais. Num relacionamento maravilhoso, num lugar incrível profissionalmente. Se esse neto pudesse falar, literalmente, uma carta que vai ser enviado pro neto de antes até da bariátrica, o que você diria pra ele? Teve um vídeo que você gravou meu, né, Rodrigo? Tem que achar esse vídeo. Que a gente tinha tomado um vinho. Foi um dia antes da minha reportagem do Fantástico ir ao ar. Que ele falou, o que você fala... Se você pudesse falar com o neto lá de anos atrás, o que você diria pra ele? Que, independente de tudo que você vá passar... Eu passei por muitas coisas, Evelyn. Minha vida dá pra escrever um livro, cara. Tipo assim, eu passei muita coisa, muita coisa. Independente de tudo que você vá passar, não desista. Porque você vai chegar muito além do que você quer. Porque hoje, quando eu me vejo profissionalmente, as coisas que eu conquistei e tenho conquistado, cara, é muito mais do que eu sonhava, sabe? E em vários momentos muito difíceis da minha vida, várias vezes, cara, tipo... Meu Deus do céu, gente, essa questão minha da sexualidade aí, eu tentei tirar minha vida 3 vezes, sabe? Porque, assim, eu tinha uma conexão muito grande com a minha família. Então, assim, acredite, sabe? Acredite e... É muito gostoso, assim, quando você para e olha para trás. Eu estudei a vida inteira em colégio público. Eu sou de uma cidade de 4 mil habitantes no interior do Paraná. Eu não estudei em colégio particular, não desmerecendo quem estudou, mas é que para mim as coisas foram mais difíceis. E mesmo sendo mais difíceis, olha onde eu tô chegando. Sim. Tem um vídeo que tá rodando na minha cidade super fofinho, que eu gravei pro pessoal. Minha mãe falou assim, Neto, grava um vídeo pro pessoal de Diamante. Tipo, pra falar de você, porque sempre quando eu tô em algum lugar, eu falo da minha cidade, Diamante do Norte, tem 4 mil habitantes no interior do Paraná, que eu amo. Porque você já imaginou o que é para um menino de uma cidade que é minúscula, que eu não sei falar inglês, eu brinco que esse é meu calcanhar de Aquiles até hoje, tá, Evelyn? Porque eu não tive tempo hábil ainda, né, Rodrigo? Mas assim... Eu vou te adicionar no Duolingo pra gente ser amigos. É isso. De uma cidade de 4 mil habitantes, que estudei a vida inteira em colégio público, não tinha escola de inglês, nem que eu quisesse fazer. Nem que eu tivesse condições, vou fazer inglês. Não tinha. De um ambiente... que é tão difícil você imaginar estar em São Paulo hoje, com a clínica onde eu tenho hoje. Eu já apareci em todos os canais de TV em rede nacional. Dei entrevista para um monte de canais de TV. Atendi um monte de gente famosa já, um monte de gente importante. Tenho uma carteira de paciente de pessoas que não são famosas, mas de pessoas que são incríveis na minha vida, que agregam muito, que me ensinam muito como pessoa.
para um menino de uma cidade de 4 mil habitantes, cara, que não se aceitava pelo fato de ser gordo, não se aceitava pelo fato de ser gay. Eu sempre soube que eu era diferente, sempre soube que eu era gay. Só que, enfim, eu colocava isso embaixo do tapete. Então, que vale muito a pena acreditar, sabe? E o vídeo pra mãe que você fez? Que Que ela pediu pra você gravar? É um vídeo onde eu falo das minhas origens. Eu digo assim, gente, eu falo, esse vídeo é importante para quem tá em Diamante ou tá em qualquer outra cidade pequena do país, onde você só estuda em colégio público, onde você não tem acesso, cara, tipo, a ter um cursinho bom, onde você não tem acesso a uma educação com mais qualidade, que vale a pena acreditar. É possível. E por mais difícil que tenha sido as coisas, eu falo, cara, amor de família é uma coisa muito importante, cara, acho que isso é fundamental. Das vezes que eu pensei em tirar a minha vida, que eu quase tirei a minha vida, o que me sustentou foi pensar no sofrimento que eu causaria na minha família. Porque a minha família, a gente tem uma conexão muito grande. Eu sou criado num ambiente de muito amor. E aí eu tinha uma responsabilidade afetiva. Porque eu falo pra ele, eu falo, cara, eu já passei por tanta coisa difícil na vida e eu só não desisti, não foi por mim, foi por causa da minha família, pelo que eu iria causar neles. No entendimento muito profundo de que a sua vida não é só sua. Não é só minha. Eu tenho uma responsabilidade sobre as pessoas que estão ali ao meu redor. Porque se fosse só sua, tanto faz. Mas, assim, vai afetar em todo mundo que te ama. Justamente. Justamente. E aproveitando que a gente entrou num momento mais profundo, a gente tá chegando no final também do episódio, a gente tem uma pergunta que a gente faz para os nossos convidados. E eu vou te fazer uma outra versão dela, que é o que você diria, pensando que essa mensagem vai chegar no ouvido de todas as pessoas que estão passando por um processo de emagrecimento, o que você diria para essas pessoas? Que obesidade é uma doença. A gente precisa enxergar isso, né? Como eu falei, existe um problema lá no cérebro, um problema no tecido subcutâneo, é uma doença. E que sozinho, muitas vezes, você não vai conseguir chegar onde precisa. Você precisa de um médico, você precisa de um nutricionista, precisa de um psicólogo. Você precisa entender que é necessário fazer exercício físico para que você envelheça bem com autonomia também, com mobilidade, com massa muscular. Sim. E entender que não é falta de disciplina ou falta de vergonha na cara, assim, né? Que é, fecha a sua boca só que você vai emagrecer. Fecha a boca e vai fazer exercício. Não é. É entender que precisa buscar ajuda. Porque sozinho, a gente que trabalha com isso, eu vivo isso, vou viver o resto da minha vida. Eu sofro com isso. Imagina quem não é um profissional da saúde. Sim. Então, procura ajuda. Acho que é fundamental. Boa. E, doutor, onde que as pessoas te encontram? As pessoas me encontram no Instagram, @drnetoborg, BORGHI. Tem o canal no YouTube lá, mas tá meio parado também, é DR Neto Borg, preciso movimentar ele mais. E a minha clínica tá em Moema, a gente tem a clínica pertinho. Né? Nossa, uns quarteirões de longe. Tá ali em Moema, na Avenida Ibirapuera, do lado do Shopping Ibirapuera, chama Instituto Sou Mais. E a gente tá ali. Show. Muito feliz, muito contente com a participação aqui, com essa conversa boa com vocês. Neto, muito obrigada por existir, na verdade. Porque quando a gente se conheceu, eu suspeitava, né? Me brilhou o olho porque eu acho raro profissionais da saúde que são responsáveis e que realmente botam o coração para ajudar as pessoas. Eu realmente senti muita verdade nisso. E olham pro ser humano, né? Não, e hoje, olhando pro ser humano, é do tipo, uau, de coração. Eu acho que só de você existir, você já salva vidas. Então, assim, de verdade, obrigada por existir. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Foi muito bom o nosso bate-papo. Valeu, né? Gostou do bate-papo? Foi tranquilo? Demais, cara. Eu gosto muito. Foi profundo, né? Talvez tocou. Mas eu gosto muito disso, porque quando a gente fala da gente, fala da nossa história, né? Quando você divide as tuas dificuldades, isso identifica tanto o outro. Sim. É muito mais profundo do que eu sentar numa mesa e dar uma receita para um paciente e falar, usa essa medicação aqui. Metade da minha consulta, acho que eu contando minha história de vida para os pacientes, para gerar identificação neles. Eu acho poderosíssimo. E inspira, né? E motiva. E dá um gás. Motiva. É isso. Bom demais. Ai, e você tem um presente. Sim. Ah, meu Deus do céu. Atenção, Júlio, presente. Você combinou com ele de trazer? Eu combinei. O Júlio tá vindo. Falando em, tipo, você pode tudo, só não tudo toda hora. Você ganhou um monte de chocolate sem açúcar. Meu Deus, obrigado, gente. Olha lá, ó, tá vibrando lá. Calma, você tem o seu depois. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Agora você estragou a surpresa. Nossa, tem um monte mesmo. Tem um monte mesmo. Deus, esse é só do Neto, ele não vai dividir. Não. Por mais que claramente você merece, tá? Não encosta. Obrigado, gente. Imagina, obrigado, né?